Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, muito boa tarde, meus queridos irmãos e irmãs da Web Rádio Cristo Consolador. Nossos queridos irmãos e irmãs da doutrina espírita, queridos irmãos e irmãs simpatizantes da doutrina espírita. Que o Mestre Jesus possa adentrar os lares de cada um nesse instante com imensas bênçãos, promovendo nesses ambientes um ambiente de harmonia, de paz, de amor, de tranquilidade, de prosperidade, com muita saúde a todos. Mais uma vez, aqui já há 2 anos, né? Olá, minha irmã Albertina, boa noite. Maravilha você estar conosco. Pois bem, meus irmãos, como eu estava dizendo, que estamos então, já completamos mais de 2 anos de transmissões maravilhosas aqui, da doutrina de Jesus sob a ótica espírita, e pretendemos continuar muito mais agora também, junto conosco, a Rádio Abel do Rio de Janeiro, a quem também eu dedico meu fraternal abraço. Meus irmãos de Jornada Espírita, do Lar Espírita Maria de Nazaré e do Centro Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui em Natal. Um abraço para nossa amiga Silvia, que nos auxiliou aqui para estarmos no ar nesse momento. E contar a vocês um prazer imenso que eu tive a semana passada em conhecer pessoalmente nosso irmão Delson, criador da nossa web rádio Cristo Consolador. Muito feliz ainda, muito mais seria se pudéssemos nos encontrar todos os irmãos que compõem os apresentadores da web rádio Cristo Consolador e da Rádio Abel do Rio de Janeiro também. Meus irmãos, muita paz e luz a todos. As nossas reflexões hoje vêm do nosso livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Então, vamos começar com a citação que vem aqui no item 1 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, o mandamento maior. Trata-se da citação aqui do capítulo 22, versículos 34 a 40, do livro de Mateus, com o seguinte teor. Os fariseus, quando souberam que Jesus havia feito os saduceus se calarem, reuniram-se em conselho e um deles, que era doutor da lei, perguntou-lhe para tentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus lhe respondeu: amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é amar o próximo como a si mesmo. Esses 2 mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Ele conclui ainda no capítulo 7, 12, ele diz: façam aos homens tudo o que gostariam que eles fizessem para você, pois esta é a lei e os profetas. E ainda Lucas diz: tratem todos os homens da mesma maneira que gostariam de ser tratados. Provavelmente eles estavam no mesmo ambiente quando Jesus se fez essa citação, e cada um deles trata do mesmo assunto, cada um com as suas próprias palavras, mas o mesmo teor
da mensagem de amor ao próximo e respeito, né? E quanto à condição, então, meus irmãos, de amar o próximo, fazer o próximo que gostaria que nós fizéssemos a si mesmo, nós, como homens, ainda com nossos defeitos, em virtude do nosso nível evolucional ainda muito baixo, não conseguimos cumprir razoavelmente bem esse mandamento, que, aliás, o único mandamento, a única que o Cristo deixou, taxativamente, nós não temos a condição ainda de seguir plenamente. É claro que quem segue plenamente são os espíritos que já alcançaram um patamar muito, muito superior ao que nós estamos. E nós ainda temos, portanto, o costume e o vício de nos dirigirmos ao nosso próximo, apontando os seus erros, como o próprio Mestre Jesus disse, vocês têm uma trave, que conhecimento, vocês têm uma trave no olho de vocês e ficam vendo um cisco no olho do outro. Vocês têm muito mais defeitos e ficam observando os defeitos dos outros, né? A gente chama atenção para o defeito dos outros, parece que para que não observem, né? Que a gente não fique em posição de observação de todos. Então, nós não só acusamos o defeito do próximo, como também julgamos e muitas vezes condenamos, dizendo: não merece viver. Ainda bem que morreu. São terríveis essas observações, porque demonstram o quanto ainda nós estamos longe do razoável dentro da doutrina de Jesus. Muito lamentável que a maioria de nós ainda tem essa dificuldade muito grande. O mundo tem se tornado um tanto quanto materialista ultimamente, as pessoas disputando muito mais as coisas, querendo os postos de evidência, de poder, e outros, os ainda mais atrasados espiritualmente, embrenham-se nas questões da violência, do furto, e esses são os que nós mais combatemos. Aqueles aos quais os defeitos não aparecem tanto, a gente releva. Mas aqueles que apresentam os níveis maiores de erro, nós também os acusamos com um nível maior de ódio. Não está dentro dos preceitos que o Cristo disse, porque nenhum de nós gostaria, nenhum de nós gosta, de ser acusado, de ser execrado, etc. E tal. Qualquer que seja a situação em que alguém queira nos apontar qualquer defeito, fere o nosso orgulho, fere o nosso ego, e nós muitas vezes nos revoltamos e, às vezes, até há casos de perdermos a cabeça, não é verdade? Pois bem, então, em se tratando principalmente, meus irmãos, dos criminosos, aqueles aos quais pesam acusações muito mais pesadas, o próprio Cristo, assim como diz, ele fala do próximo, quando ele fala do próximo, ele não está falando do bonzinho e nem do malvadinho. Ele está falando de todos eles. E nós devemos exercitar o perdão e evitar de acusar e termos, como ele diz, sejam misericordiosos para que o Pai também seja misericordioso com vocês. Nós vemos que é a lei de causa e efeito o tempo todo agindo sobre nós, pesando as nossas decisões, pesando as nossas ações. Difícil é realmente termos essa caridade para com os criminosos. Jesus não está pedindo para que a gente vá abraçar e beijar os criminosos, os nossos inimigos. Ele diz que, já que ele compreende a nossa deficiência ainda nesse teor, mas que nós comecemos a evitar, paulatinamente, até que possamos desenvolver um sentimento maior para compreender melhor também esses irmãos, porque isso aconteceu com eles, teriam sido eles abandonados por todos nós.
a sociedade, de alguma maneira, os prejudicou, eles não têm ainda evolução para compreenderem exatamente essa questão de ser humilde e enfrentar as próprias dificuldades antes de avançar sobre os bens alheios, de compreender a grandeza de conviver junto e de amar de maneira igual, ao invés de entrar para as questões das vinganças e cometimento dos crimes, por exemplo, seja questão de vingança ou não. Muito bem. O próprio Jesus, então, quando ele fala que conheceste o que os antigos lhe ensinaram, que era olho por olho, dente por dente. A lei era muito dura, né, anteriormente. Então, Jesus vem, traz a lei do amor, exemplifica de maneira sensacional. Ele mesmo termina caindo na mão dos inimigos, da violência, e no último instante ainda, né, a misericórdia, no extremo, ao dizer que, Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Na carta aos Efésios, no capítulo 4, versículo 28, a citação é o seguinte: aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Lá no Velho Testamento, em Ezequiel, no capítulo 33, eu não tenho aqui o versículo, a versículo 11, diz-lhes, né, Deus diz-lhes: vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Então, nós vemos que as citações que nós encontramos dentro da Bíblia não são citações de condenação, como muitas pessoas ligadas à própria religião ainda acham que existe uma condenação, etc. e tal, etc. e tal. Então, a gente vê que Jesus disse não, os profetas dizem não, e, num determinado momento, dentro da própria doutrina espírita, vem também aqui uma série de recomendações. Então, a gente, segundo o capítulo, perdão, segundo o Antigo Testamento, no livro de Ezequiel, o próprio Deus teria se manifestado dizendo que não queria a condenação, né? Mas pedia que todos se convertessem, que mudassem de atividade, de comportamento, assim como Jesus vem dizer no futuro, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo, orar pelos que vos perseguem, sede misericordiosos, etc. e tal. Então, aqui no nosso capítulo 11, no item 14, o espírito Elizabeth de França, na cidade de Havre, no ano de 1862, traz o seguinte depoimento: a verdadeira caridade é um dos ensinamentos mais sublimes que Deus forneceu ao mundo através de Jesus. Entre os verdadeiros discípulos de sua doutrina, deve existir uma completa fraternidade. Recebam os infelizes e os criminosos como criaturas de Deus, para as quais o perdão e a misericórdia serão dados um dia, desde que se arrependam, do mesmo modo que é dado a todos os que cometem faltas contra a sua lei. Muitos deveriam saber que são mais culpados do que aqueles para os quais recusam o perdão e a compaixão. Na maioria das vezes, eles não têm consciência da existência de Deus, ao passo que vocês têm. É por isso que será pedido menos a eles do que será pedido a vocês. Não julguem. Não julguem, meus queridos amigos, porque o critério que usarem para julgar o próximo será usado ainda mais severamente para julgá-los. E todos têm necessidade de indulgência para as faltas que cometem com frequência. Existem muitas ações que são crimes aos olhos de Deus e que o mundo não as considera sequer como faltas leves.
Aqui no parágrafo anterior, ele fala a questão do perdão e da compaixão para aqueles que talvez nem conheçam, nem saibam da existência de Deus, não têm uma fé. Apesar de todo mundo falar que acredita em Deus, muito poucos realmente têm aquela consciência de, né, dentro de si, poxa, eu acredito, eu tenho em mim que existe um poder maior e que existe alguém que dirige esse poder, né? É por isso que será pedido menos a eles do que será pedido a vocês, porque que tem o conhecimento, aquele que tem o conhecimento, ele quando erra, ele é duplamente culpado, porque ele é consciente do erro que fez. Nós vemos que Jesus muitas vezes curou os enfermos e dizia para eles: vá e não peque mais para que algo pior não lhe aconteça. É claro que no contexto que nós temos aqui, na Bíblia, né, são citações assim muito rápidas, né? Não tem os diálogos. Eu não me lembro quem é dos discípulos de Jesus que diz que se tudo que ele fez tivesse que ser escrito, né, haveria uma dificuldade muito grande de juntar tudo, né? De ter tudo o que ele disse, de tudo o que ele fez. Então, é claro que cada vez que ele curava alguém, ele explicava, né? Ele, minimamente que essa pessoa pudesse compreender. E aí sim, a pessoa estando consciente de que o que tinha lhe acontecido tratava-se da lei de causa e efeito. Claro que ele não ia, talvez não dissesse com essas palavras, né? Mas a pessoa estava ciente que a sua situação de sofrimento correspondia a um resgate, uma expiação de males que tinha cometido anteriormente. E que, embora ele tivesse recebido ali aquele auxílio, aquela cura, se ele fizesse novamente, seria punido duplamente, para que algo pior não lhe aconteça, que retorne o mal que você devia, até porque quando a gente faz a oração que o próprio Jesus nos ensinou, existe ali uma citação que trata exatamente como a lei de causa e efeito. Quando a gente diz pede perdão, né, que Deus nos perdoe, à medida em que formos capazes de perdoar aqueles que nos têm ofendido. E ali, naquele versículo onde termina esse ponto, o versículo seguinte deveria ter sido introduzido na oração e todos repetissem quando fazem a oração do Pai Nosso, que é o seguinte: porque se você não perdoar ao seu ofensor, o, o seu Pai que está no céu também não lhe perdoará. É claro que Deus perdoa porque nós não temos capacidade de ofender a Deus. Deus não vai se sentir ofendido por criaturas tão pequenas, né? Nem grandes que fossem. Ele está acima de, muito acima de tudo isso, de qualquer ofensa. Na realidade, quando a gente se revolta contra Deus, a gente está se revoltando, trazendo o mal para nós mesmos. Porque o que a gente deseja de mal não atinge a Deus. Né? É como se a gente jogasse uma pedra para cima, como diz o ditado, não cospe para cima que cai no seu rosto. Então, isso é o quê? É falta de conhecimento. Portanto, quando é dado o conhecimento, ali a cobrança é dada em dobro. No caso da parábola dos talentos também. Né? O camarada que não usava o seu conhecimento, até aquilo que tinha, ele seria tirado. Então, lhe é tirado a fortuna, lhe é tirado a saúde, lhe é tirado a família, né? a, a saúde mental, um corpo físico perfeito. Ter a condição de encarnar num corpo físico imperfeito, ou de nascença, ou vir a ser acometido depois de um determinado tempo já de vida, a perda de um membro, a perda da voz, a perda da visão, da audição, da possibilidade de andar, da dificuldade de se alimentar com facilidade com qualquer alimento. Tudo isso são condições de expiação para aqueles que já abusaram, para aqueles que não perdoaram. Vamos então. Então, ele continua aqui. A verdadeira caridade, ele não, ela, né? A verdadeira caridade não consiste em apenas dar esmola, nem nas palavras de consolo que acrescenta. Não, não é apenas isso que Deus exige de vocês.
A caridade divina ensinada por Jesus consiste em ser sempre bondoso para com tudo aquilo que diga respeito ao próximo. Todos podem praticar essa virtude sublime como aquilo que diga respeito ao perdão, com muitas criaturas que não precisam de esmolas, e sim de palavras de amor, de consolo e de encorajamento. Essas palavras poderão conduzir essas criaturas ao Senhor. Olha aí, a gente ajudando a facilitar o caminho dos outros, uma vez que muitas vezes na nossa vida já tivemos também alguém a facilitar a nossa vida na condução, né? Apontando o caminho, apontando, como a gente diz, o norte, apontando de alguma maneira, dando a entender que é necessária uma mudança para sermos mais felizes. Estão próximos os tempos, volto a dizer, em que a grande fraternidade reinará na terra. A lei do Cristo é a que regerá os homens através do equilíbrio e da esperança, conduzindo as almas e moradas mais felizes. Amem-se como filhos do mesmo Pai. Não façam distinção para com os infelizes, pois Deus quer que todos sejam iguais. Por isso, não desprezem ninguém. Para servir de ensinamento, Deus permite que grandes criminosos estejam entre os homens. Brevemente, quando todos praticarem as verdadeiras leis de Deus, esses ensinamentos não mais serão necessários, e todos os espíritos impuros e revoltados serão dispersados para mundos inferiores de acordo com as suas tendências. Vou voltar aqui. Para servir de ensinamento, Deus permite que grandes criminosos estejam entre os homens. E a gente vê essa citação no Evangelho quando ele diz: é preciso que haja escândalos para que vocês aprendam com esses escândalos, os exemplos, né? Mas ai daqueles por quem vêm os escândalos, ai dos criminosos, né? Porque Deus perdoa, mas eles serão forçados a reconstruir tudo o que de mal fizeram. Aqueles a quem prejudicaram, eles voltarão. Deus vai permitir, em um determinado momento no futuro, que eles estejam próximos e aquele que foi o causador dos problemas, aquele que foi de alguma maneira prejudicado, possa ser agora ajudado, porque dessa maneira é reposto para ele o mal que foi causado no futuro. A gente vê que pelo processo da reencarnação, muitos inimigos são colocados a conviver dentro de uma família. Às vezes o camarada foi o assassino de um outro e naquele momento ele passa a ser o pai ou passa a ser o filho. Por quê? Porque só o amor apaga o ódio. Não há condição de que ódio considere, contrabalanceie a, a, a balança da justiça. Então, por que Jesus mesmo diz? Aproveita enquanto está no caminho, caminha, e durante o caminho, conversa, entre acordo, perdoa, ou terá que retornar e recomeçar tudo de novo. É uma maneira de que a gente se afaste da zona de sofrimento tanto mais rápido quanto possa. Após as experiências boas e más, recebendo dos nossos ex-inimigos o que eles nos tiraram um dia, doando aos nossos ex-inimigos o que nós também tomamos dele algum dia, para voltar à harmonia entre os seres. E daí construir juntos algo de harmonia através da lei do amor, para a gente aí sim caminhar em direção à casa do nosso Pai. Esse é o destino de todos nós. Deus é a nossa origem e Deus é o nosso destino. Agora, o caminho que nós fazemos, nós fazemos tipo assim, uma volta, né? Para voltar novamente às mãos de Deus. Saímos de lá um dia puros, mas ignorantes. E temos que retornar puros, mas conhecedores, sábios, através do nosso contato com a matéria e através do nosso contato com os nossos irmãos, os outros seres humanos, os outros filhos de Deus. Então, Deus nos perdoa,
Nós nos perdoamos, mas temos que reconstruir o mal que causamos. Temos que consertar as janelas estilhaçadas, temos que consertar os telhados quebrados, temos que consertar as paredes derrubadas. Aqueles a quem tiramos a vida, auxiliarmos para que ele possa retornar à vida e continuar a caminhada que foi interrompida no momento anterior. É a maravilha da lei da compensação através da reencarnação. A verdadeira caridade está em socorrer os criminosos com suas preces. Não se deve falar de um criminoso, tipo assim, é um miserável, é preciso eliminá-lo da terra. A morte que lhe é imposta é muito branda para uma criatura dessa espécie. Não é assim que se deve falar. O que, o que Jesus, que é nosso modelo, diria se visse um infeliz desses ao seu lado. Além de lamentar sua situação e considerá-lo um doente digno de piedade, ainda lhe estenderia a mão. Na verdade, ainda não estão em condições de fazer o mesmo, mas, ao menos, podem orar por ele, dando assistência ao seu espírito durante o período em que ele ainda deve permanecer na terra. O arrependimento pode tocar seu coração se orarem com fé. Lembre-se de que tanto o homem de bem quanto o criminoso são nossos próximos. Assim, a alma desnorteada e revoltada do criminoso também foi criada para se aperfeiçoar. Então, ajudem-no a sair da situação ruim em que se encontram e orem por ele. Vemos o seguinte, para concluir aqui, que nós já estamos bem próximo do nosso tempo, ele diz o seguinte: devemos arriscar a nossa vida por um malfeitor? É uma pergunta do espírito Lamennais, também em Paris, em 1862. Ele pergunta o seguinte: um homem corre perigo de morte. Para salvá-lo é preciso arriscar nossa própria vida. Sabe-se que ele é um malfeitor e que, se escapar, poderá cometer novos crimes. Devemos ainda assim arriscar-nos para salvá-lo? E a resposta do nosso irmão Lamennais é o seguinte: essa é uma questão muito importante e que naturalmente pode ocorrer. Responderei segundo o meu adiantamento moral, pois é preciso saber se devemos arriscar a nossa vida, ainda que seja por um malfeitor. O devotamento é cego. Se socorremos o inimigo, devemos também socorrer o mal. Se socorremos um inimigo, devemos socorrer também o malfeitor, que é um inimigo da sociedade. Ao socorrê-lo, não vamos evitar somente sua morte, pois nos últimos minutos de vida, o homem perdido vê a sua última encarnação desfilar diante de si. Esse fato proporciona a ele a chance de se arrepender e a oportunidade de um reerguimento moral. A morte talvez chegasse cedo demais para esse infeliz, e a sua próxima reencarnação poderia ser terrível. Coragem, homens, e que a ciência espírita esclareceu. Socorram-no, tirando-o da sua condenação, e talvez esse homem, que teria morrido insultando a todos, se lançará nos braços daquele que teve caridade para com ele. Mesmo assim, não devem perguntar se vai agradecer ou não. Ao salvá-los, estão obedecendo à voz do coração que diz: se podem salvá-lo, salvem-no. Seria o quê? Uma caridade que teríamos que fazer ali, e não podemos jamais esperar que, ao fazermos uma caridade, sejamos, pelo menos que ao fazer a caridade, tenhamos a intenção de receber algo em troca, para não cair na outra citação do Evangelho, que faz com a mão e a outra está vendo. Portanto, toda a caridade que nós possamos fazer aos nossos semelhantes, seja através de uma ação direta ou através indireta ou através de uma oração, todas são muito bem vistas aos olhos de Deus. E tanto qualquer ação maléfica não ficará impune, como toda ação benéfica será recompensada por nosso Pai Celestial, desde que não o façamos como uma troca, como um investimento, como muitas vezes a gente faz. Ah, se eu ganhasse na loteria, ou ia criar um lar de crianças, um lar de idosos, etc. e tal. Deus não negocia, porque ele não precisa de dinheiro. Ele provê, como disse, todos os animais, e ele nos dá a inteligência para que busquemos, né, através da nossa própria capacidade, o nosso desenvolvimento intelectual e o necessário para a nossa sobrevivência em qualquer lugar do globo. A gente vê desde os que moram no gelo, dos que moram lá no meio das selvas,
todos eles têm condições de sobreviverem desde que haja ação, porque o espírito preguiçoso não progride, o homem preguiçoso também não progride intelectual e nem moralmente. Meus queridos irmãos, chegamos ao fim de mais uma apresentação e espero que todos tenham aqui, de alguma maneira, conseguido captar algo dentro do texto, dentro das reflexões que fizemos aqui. Que o Mestre Jesus possa continuar abençoando a todos imensamente e nos cubra com suas bênçãos hoje e sempre. Muita paz e luz a todos. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.